Dia, meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós iremos fazer uma revisão do capítulo 1 e do capítulo 2 do nosso livro de arte, tá bom? Inicialmente, nós vimos a arte e a espiritualidade mantiveram fortes vínculos no decorrer da história da humanidade. A diversidade de obras de arte religiosas reflete as diferentes formas de representação do divino nas mais variadas culturas. Muitas vezes a história e a arte foi utilizada como uma maneira de expressar crenças e religiosidade. Em diversas culturas, obras artísticas foram produzidas como uma forma de cultivar a espiritualidade e de transmitir ensinamentos religiosos. Na Idade Média, por exemplo, a maioria das pessoas não sabia nem ler nem escrever. Para educar essa população, as histórias com os princípios cristãos estavam presentes em esculturas e pinturas feitas em painéis de madeira ou nas paredes de igrejas. Muitas dessas obras podem ser vistas até hoje. Há religiões que não utilizam de representações humanas, mas de motivos abstratos ou padrões geométricos, como é o caso dessa imagem aqui, que é do islamismo. Observe os grafismos no interior dessa mesquita, que é um lugar destinado para as orações dos seguidores dessa religião. Aí não tem formas humanas, nós observamos os padrões geométricos, a pintura abstrata. Em outras culturas, a arte manifestada por meio da música é manifestada por meio da dança, da música, e é responsável por criar o clima de devoção. Nas religiões de matriz africana, como o candomblé, a música é elemento primordial para fazer conexão com aquilo que acreditam ser sagrado, divino. As práticas religiosas do hinduísmo deram origem a vários estilos de dança indianos. Essas danças normalmente envolvem uma história da mitologia hindu, uma das mais antigas do mundo. Como nós podemos observar, no islamismo se utiliza padrões geométricos, em algumas religiões de matriz africana se utiliza a música, a dança. E na Índia também, no hinduísmo, também tem as danças indianas. Então, todas essas práticas artísticas, elas querem remeter a uma devoção, a um sentimento de devoção a algo ou a alguém, através da arte. Aí nós vimos também as mandalas, que é um exercício de espiritualidade e paciência, como acontece com os monges que praticam o budismo. Com areias coloridas, eles fazem grandes círculos denominados mandalas. Para realizar essa arte sagrada, eles passam anos treinando e estudando filosofia e arte. Assim, os monges podem se reunir em um trabalho minucioso e complexo que contém diversos desenhos, figuras geométricas e símbolos budistas compondo o interior do círculo. Nós até fizemos na sala, lembra? As mandalas os monges utilizam no exercício de espiritualidade e paciência. Outra forma de arte nessa divina arte. O efeito da cor. O círculo é constantemente usado na arte sacra e ganhou destaque também nas construções das igrejas feitas em estilo gótico, que é um estilo arquitetônico da Europa medieval, marcado pela verticalidade das construções, interior adornado com vitrais, com diversas portas e janelas. Grandes janelas circulares, elas são chamadas de rosáceas, criam esse efeito de cores, tá? Que é muito bonito. O mesmo acontece com os vitrais, que
contam as narrativas cristãs, eles produzem uma atmosfera especial, favorecendo um momento de espiritualidade e devoção. Os vitrais são mais encontrados nas igrejas cristãs católicas, tá? As janelas de vitral mais antigas do mundo foram encontradas na Catedral de Augsburgo, na Alemanha, e datam de cerca de 1065 no período românico. No entanto, a era gótica ela foi a que levou a arte do vitral à perfeição, explorando as oportunidades das grandes áreas preenchidas pelas janelas conquistadas pela arquitetura gótica. Aí nós vimos também, antes de falar do Aleijadinho, vimos diversas obras de arte em igrejas e templos, como a de Michelangelo, na Capela Sistina, como a do Mestre Ataíde, aqui no Brasil. O Michelangelo, ele foi um grande nome do Renascimento. Então, esse teto da Capela Sistina, que eu não coloquei aqui no vídeo, mas tem na página 12, é um exemplo típico da arte do Renascimento, que é esse movimento artístico que aconteceu entre os séculos XV, XIV e XVI na Europa. Equilíbrio, simetria e racionalidade eram tidos como critérios de beleza para a produção de uma obra. E nesse período, o ser humano passa a ser a figura central e considerado a criação suprema de Deus. Aí vimos também o Mestre Ataíde, que tem uma obra parecida com aquela obra da Capela Sistina, só que ela está na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, em Minas Gerais. Foi pintada pelo Manuel da Costa Ataíde, conhecido como Mestre Ataíde, que ele é também considerado um dos grandes nomes do barroco mineiro no período colonial. Pintava também esculturas e painéis de madeira, entalhava e dourava peças para as igrejas e fez várias obras em parceria com outro importante artista desse estilo genuinamente brasileiro, que foi o Aleijadinho. Como vimos, o Aleijadinho é o apelido do Antônio Francisco, que foi um escultor e arquiteto nascido em Minas Gerais e foi um dos personagens mais importantes para a história da arte brasileira. Ele recebeu esse apelido de Aleijadinho devido a uma doença que atrofiou seus membros, mas que não o impediu de continuar o seu trabalho. O artista chegou a amarrar instrumentos em seus braços para esculpir. Ele faleceu em 1814, mas deixou um patrimônio artístico composto por obras arquitetônicas, esculturas e entalhes que podem ser apreciados em várias cidades mineiras. O marco do barroco mineiro e da carreira de Aleijadinho, essa obra dele, e da carreira de Aleijadinho é o conjunto de esculturas feitas em pedra-sabão, tá? Que foi os 12 profetas. Aí, em relação ao barroco mineiro, no Renascimento, a beleza parecia estar relacionada à contenção na expressão das emoções. Já no barroco, ela esteve justamente ligada a uma forte expressividade, cheia de contrastes e detalhes, o que caracterizou boa parte das obras produzidas nos séculos 16 e 17. No Brasil, esses elementos ficaram mais evidentes nas produções artísticas somente no século XVIII. E o nosso barroco desenvolveu características próprias, principalmente o mineiro, e foi influenciado pelas riquezas da mineração da época e pela tradição religiosa local, que se tornou a principal temática do período. E esse traço do Aleijadinho é muito característico do barroco mineiro por conta da expressividade que ele demonstrava em suas obras, tá bom? Então, nós ficamos por aqui.
vocês, se preferirem, podem fazer a leitura do capítulo 1 e 2, tá? E, no mais, até a próxima aula.